RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Tiago Afonso e estou aqui mais uma vez para lhe trazer uma reflexão bíblica. Nós, na nossa vida cristã, somos sujeitos a muitos relacionamentos. Aliás, na nossa vida diária, nós praticamente tudo temos na base daquilo que é os relacionamentos uns com os outros. E a Igreja de Cristo, ela tem de ser um exemplo, tem de ser uma referência para uma sociedade que está marcada pelo pecado, e essa sociedade traz à vida das pessoas um sentimento de egoísmo, de egocentrismo, e com isso leva a um individualismo doentio, perturbando aquilo que é os nossos relacionamentos. Mas nós percebemos que, apesar da Igreja tentar ser um exemplo nesta área dos relacionamentos, sabemos que, por mais que nos esforcemos a ter relacionamentos intencionais e saudáveis, por vezes podem acontecer erros nos nossos relacionamentos em que, com as nossas ações, acabamos por magoar os outros. Por isso é necessário pedir ou dar perdão a quem nós magoamos ou a quem nos magoou. Sabemos que neste processo de relacionamentos saudáveis, então existem momentos em que o nosso mau caráter ou a nossa velha natureza pode vir ao de cima, e isso acaba por magoar alguma pessoa com quem nós nos relacionamos. Ainda bem que Jesus nos deixou um procedimento que, como igreja, podemos usar para voltar a ter paz nos relacionamentos, que poderão ser marcados pelo aquilo que são ações pecaminosas. Esse procedimento está descrito no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Mas antes de avançarmos para a leitura do capítulo 18 de Mateus, dizer-vos que este capítulo todo ele é um bloco, no sentido em que é algo que Jesus, em diálogo com os discípulos, Jesus fala sem interrupções. E nós vemos, por exemplo, no verso 1 do capítulo 18, uma mudança de assunto ou de cenário com a expressão: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando. E no versículo 1 do capítulo 19 nós temos uma outra mudança de cenário. Mateus 19:1 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para um território da Judeia além do Jordão. Assim, faz todo o sentido, dentro daquilo que são as regras de exegese e as regras de interpretação bíblica, lermos e estudarmos todo o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Estudarmos assim um bloco com um único pensamento de Jesus sobre aquilo que é a resolução de conflitos no que toca aos nossos relacionamentos. Por exemplo, no versículo 1 diz: naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem será o mais importante no reino dos céus? Reparem na pergunta dos discípulos: quem será o mais importante no reino dos céus? Noutras versões diz: quem é porventura o maior no reino dos céus? Grande parte dos problemas nos nossos relacionamentos relacionam-se com a vontade que nós temos de sermos mais importantes que os outros. Queremos ser mais e maiores do que os outros. Existe um sentimento em nós que nos leva a ser egoístas, a estarmos focados principalmente no nosso bem-estar, ao invés de estarmos focados nos dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Queremos ser os maiores, os mais importantes, os que têm sempre razão, os que fazem melhor, os que decidem melhor, desvalorizando com isso todos os outros que estão à nossa volta. Somos os melhores e por isso acabamos por desconsiderar a opinião dos outros. Desvalorizamos os outros. Esta arrogância era a principal acusação que Jesus tinha para com os fariseus. Quando buscamos ser maiores ou mais importantes do que o outro, isso cria nos nossos relacionamentos inimizade, discórdia, desvalorização do outro, altivez, orgulho, mania da superioridade. E isso não vem de Deus. Isso é pensar em nós próprios acima daquilo que devemos. Depois Jesus traz o exemplo de uma criança. Para além da criança estar num estado de fragilidade física e numa dependência total do adulto, nós devemos, nos nossos relacionamentos, buscar também sermos simples e vulneráveis, de forma a buscar no outro o auxílio e a valorização. A humildade, que é realmente uma característica da criança, e no versículo 2 nós temos: Jesus chamou uma criança que pôs no meio deles e disse: reparem no que vos digo. E Jesus começa a falar sobre crianças. Leia o capítulo 18 de Mateus. A humildade é uma característica essencial aos bons relacionamentos.
Eu sou humilde o suficiente para buscar valor no outro com quem eu me estou a relacionar. E essa responsabilidade de sermos humildes, ela não é só individual, mas também é coletiva. Jesus, no decorrer do capítulo 18 de Mateus, ele dá um exemplo extremo de que mais vale perdermos um membro do nosso corpo do que sermos achados em pecado e isso escandalizar um pequenino na fé. Temos uma responsabilidade para com os mais novos na fé, para os mais fracos na fé, no sentido em que eles vêm até nós que somos mais maduros e com mais experiência de vida cristã, e querem buscar em nós um exemplo. Fixem aquilo que Jesus está a contar acerca desta ovelha perdida. Nós vamos então pegar nisso e analisar aquilo que é a metodologia de Jesus que ele nos apresenta sobre a resolução de conflitos. No sentido em que aquele que se perde deve ser buscado e não abandonado. Jesus nunca fala na resolução do conflito que a pessoa deve ser abandonada, mas sim ser encarada como uma ovelha perdida que tem que ser buscada. No verso 7, nós temos as palavras de Jesus que nos dizem que é inevitável que venham escândalos. E por causa dessa inevitabilidade, Jesus nos mostra uma forma de resolução desses conflitos. E convém entendermos que o conflito em si ele não é necessariamente algo mau. Ele é algo que nos cria oportunidades de crescimento. O mau é a resolução desse conflito ser má. Então o conflito em si não é mau. Ele potencia a liberdade de expressão, a liberdade para sermos usados por Deus na vida dos nossos irmãos. O mal está quando a resolução do conflito é má e cheia de uma carga negativa, cheia de orgulho, de superioridade. Quando não temos a humildade para ouvir e aprender do outro. Dizer eu tenho algo a aprender com o meu irmão, por mais simples que ele seja, é algo de muito valor. Jesus então apresenta aquilo que é um procedimento para a resolução de um conflito. Esta forma deve ser a nossa também. Deve ser assim que devemos proceder na resolução de um conflito com o irmão. No verso 15, Jesus começa a dizer: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e faz-lhe ver a sua falta, de maneira que o assunto fique só entre os dois. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Então o primeiro ponto é manter a questão no âmbito particular, no 1 a 1. Ir ter com o irmão e falar com ele. Mas Jesus continua: mas se não te quiser ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, pois como manda a Escritura, toda a acusação deve ser apoiada no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Então, se na primeira fase o irmão não quiser ouvir, nós devemos pedir ajuda a outros, 2 ou 3, que possam estar connosco, em amor, chamar a atenção daquele irmão. Mas no verso 17, Jesus continua: se ele não quiser ouvir estas testemunhas, então comunica o assunto à igreja. Pedir ajuda à igreja. E quando é a igreja, nós não falamos num culto público. Culto público é uma exposição para com pessoas novas, pessoas que não fazem parte da comunidade, mas sim, por exemplo, numa reunião de membros, onde existe um núcleo de pessoas que realmente são da igreja e trabalham no contexto da igreja e que vão ajudar aquele irmão a reconhecer o seu erro. Por fim, no decorrer do verso 17, diz: se ele também se negar a ouvir a igreja, consideram como um pagão e um cobrador de impostos. Ou seja, existe ali uma exclusão da comunhão. Mas nada deve ser feito por vingança. Deve ser feito sim com afeição de buscar a ovelha perdida. Exemplo que Jesus, no contexto da passagem, conta anteriormente no seu discurso. Ou seja, a disciplina na igreja, ela deve sempre ter em vista a restauração da ovelha que está perdida e nunca o abandono. Estas palavras de Jesus demonstram que no contexto da igreja local, a igreja local não é um simples clube de entretenimento para os crentes passarem o tempo. Aliás, quando no verso 18, Jesus diz: notem bem isto que vos digo, tudo o que proibirem na terra é proibido no céu e tudo o que permitirem na terra é permitido no céu. E Jesus continua: ainda vos digo mais, se 2 de vocês aqui na terra se puserem de acordo para pedirem qualquer coisa em oração, o meu Pai que está no céu há de dar-lhe. Pois onde 2 ou 3 pessoas estiverem juntadas em meu nome, aí estou no meio delas. Não. A igreja local não é apenas um simples clube de entretenimento para os crentes passarem o tempo. A igreja local tem autoridade na resolução de conflitos. A igreja local tem autoridade para disciplinar os seus membros. Daí a importância de ser membro de uma igreja. Não é apenas para levantar o braço nas reuniões de membros burocráticas, não. Fazer parte da membresia da igreja dá-lhe a possibilidade de ser restaurado de alguma área de pecado.
Quando você é membro de uma igreja local, pode contar que terá pelo menos uma liderança pastoral que se dá ao trabalho de o procurar quando está com comportamentos pecaminosos. E que essa igreja irá suportá-lo em oração, irá buscá-lo quando você estiver perdido, para o resgatar de uma vida que desagrada a Deus, para voltar a estar em comunhão com a igreja e assim andar no caminho de Deus. Somos membros uns dos outros, então temos essa responsabilidade uns para com os outros. Este é o ensino que Jesus deixa em Mateus 18. Mais haveria para dizer quando Jesus continua e fala acerca do perdão, quando Pedro acha que é muito espiritual e diz: Senhor, devemos perdoar 7 vezes por dia, e Jesus diz: não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. O perdão é uma imagem de marca do cristão. Então nós devemos nos perdoar, devemos buscar relacionamentos saudáveis, mas sabemos que, sendo manchados pelo pecado, há um grande potencial dos nossos relacionamentos a necessitarem de um restabelecer, de uma reconciliação. Por isso, temos esta metodologia de Mateus 18 e aquilo que é o perdão. Perdoe e peça perdão, de forma a restabelecer os seus relacionamentos. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.